Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo é o de número 4. Nós estamos abordando acerca do tema Pneumagiologia 2, Espírito Santo, dons e frutos. Nós estamos na unidade 1, que relaciona os dons espirituais. Primeiramente, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade de nós darmos mais um vídeo para poder esclarecer o conteúdo aos amados irmãos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua bondade, misericórdia e graça, que o Senhor possa estar dirigindo as nossas vidas mais um vídeo, Pai. Em nome de Jesus, nos orienta, nos fortalece, renova as nossas forças e fala conosco para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós paramos na página de número 25, você que tem um livro, é de Pneumagiologia 2. Você que não tem o livro, nós vamos estar lendo e vamos explanar aqui o conteúdo concernente a esse tema. Nós estamos no tópico 5.1.3 da página 25 do livro, que diz: os dons foram manifestados apenas para a igreja primitiva. Esse tópico diz o seguinte: vejamos os principais argumentos usados pelos proponentes desta posição. Tópico A. Subtópico A. As manifestações sobrenaturais eram apenas para os apóstolos. Segundo o teólogo Jack Deere, foi o professor do seminário de Princeton, Benjamin Berkeley Ralfield, quem popularizou o argumento de que os dons do Espírito haviam sido dados somente aos apóstolos. Abre aspas, combater o derramamento do Espírito Santo é exatamente igual ao homem com uma vassoura em suas mãos que tenta varrer de volta as ondas de um maremoto no Oceano Pacífico. Fecha aspas, Ralph Marley. O que nós entendemos? Aqui tem uma tese, defendida por este autor acerca que os dons eles foram manifestados apenas na igreja primitiva. Bom, já clareamos aqui para você que está iniciando assistir esse vídeo, nós entendemos que não é essa informação a mais precisa, a mais correta a ser utilizada, segundo essa informação teológica que nos é passada neste livro. Nós entendemos que as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, advindas do Espírito Santo, são manifestações que ainda permanecem nos dias de hoje, que ainda permanecem com a Igreja de Cristo, E esses autores aqui que têm a oportunidade de nos trazer esta informação, é interessante que nós temos que repassar aos amados irmãos que existem várias teorias, várias teses que são implantadas de uma forma, de um entendimento diferenciado muitas vezes da linha pentecostal, talvez um outro tipo de linha de estudo. E como eu repito, creio que no vídeo anterior eu falei que deve ser respeitada. Todavia, nosso entendimento, nós acreditamos que essas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, elas ainda estão presentes no seio da igreja, no meio daquelas pessoas que são responsáveis pela igreja de Cristo, cuja cabeça da igreja, também conformado com a palavra de Deus, é Cristo. Vamos dar continuidade aqui na leitura. Em conformidade com Warfield, fica claro pelos registros do Novo Testamento que os dons extraordinários não eram possessão comum de todos os cristãos, mas apenas dos apóstolos. Os dons faziam parte das credenciais dos apóstolos, como agentes autorizados de Deus na fundação da igreja. Sua função confinava-se assim distintamente à igreja apostólica e passaram com os apóstolos. Então, na defesa desse autor chamado Warfield, ele acredita que os apóstolos eles foram os detentores desses dons, Muito provavelmente ele não acredita então que esses dons dão continuidade nos dias de hoje para a igreja, não são utilizados de uma forma
clara e objetiva na igreja pelos irmãos de hoje, que muitas vezes nós vamos refutar. Daqui a pouco estará falando sobre a refutação, sobre a não concordância com essa versão deste autor, né? Mas ele está deixando muito claramente aqui que os apóstolos são os detentores dos dons espirituais, né? Depois dele, diversos teólogos tentam relegar as manifestações sobrenaturais à era apostólica. Esses ensinam que as manifestações sobrenaturais do Espírito, especialmente línguas, profecias e milagres, cessaram depois dos apóstolos e não deveriam continuar durante toda a dispensação do Evangelho. Então, muitos são os autores também, aqui trazemos apenas alguns autores que discordam do fato dos dons espirituais, os dons concedidos pelo Espírito Santo, permanecerem até os dias de hoje. Aí agora nós vamos para a refutação, ou seja, aquilo que combate esta versão teológica, né? Aqui na refutação diz o seguinte: já que esta posição não é bíblica, não há declarações diretas na Bíblia sobre as quais possamos nos firmar, portanto, chegamos a uma conclusão através de um complicado labirinto de inferências e de razão humana. Não é incomum ouvirmos ou lermos declarações de tais proponentes sendo pura e obviamente baseadas em ideias as quais não são encontradas nas passagens em consideração. Por exemplo, Scofield declara em suas anotações sobre 1 Coríntios 14 que as línguas e os milagres deveriam cessar e, enquanto isso, eles devem ser usados com restrição. Aqui estão algumas referências, as quais confirmam a continuidade dos dons e as manifestações sobrenaturais entre os crentes. Vamos ter algumas referências bíblicas aqui, né? Mateus 28, verso 20, Marcos 16, do versos 15 ao 20, e João 14, verso 12, e Atos 2, 38 e 39. Vamos ler, por exemplo, aqui Mateus 28 e o verso 20. Vou verificar aqui o texto. Tivemos um pequeno problema tecnológico aqui. Já estamos ajustando. Muito bem, encontramos aqui Mateus 28, verso 20, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o Senhor Jesus, ele falou que estaria conosco, né, até a consumação dos séculos, e ele também nos confirma, nos deixando quem? O Espírito Santo como o Consolador. Então, o Espírito Santo estando presente, nós entendemos que o Espírito Santo também dirige as nossas atitudes, até mesmo nesses dons espirituais. Vamos ver também Marcos 16, dos versos 15 ao verso 20. Marcos 16, 15 ao 20. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Olha, veja bem, que coisa interessante.
Aqui não diz: e estes sinais seguirão aos apóstolos. Aqui diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então aqui nós entendemos que este texto é uma continuação do ministério que foi implantado por Cristo desde a sua missão aqui na face da terra. Quem deu continuidade a este ministério? Os apóstolos, e claro, com a autorização também do Espírito Santo, né? Porque o Senhor Jesus disse que ia deixar o Consolador, o Espírito Santo, para os instruir em sabedoria com os dons espirituais. E ainda ele fala que os sinais continuariam sendo seguidos para aqueles que creem. Não especifica somente os apóstolos, a todos que criam. E nós vemos pelo próprio livro de Atos dos Apóstolos que quando os apóstolos eles eram usados por Deus e pelo Espírito Santo para desenvolver os dons espirituais, os dons de cura, os dons de milagres, esses milagres, essas curas, esses dons ainda continuariam sendo exercidos pelos crentes que ficavam ali às redondezas, que receberam a mensagem e reconheceram o testemunho através da pessoa de Jesus Cristo. Vamos continuar então. Letra B diz assim: somente os 12 apóstolos falaram em línguas. Então uma outra vertente aqui, uma outra informação que diz assim: alguns ensinam que os 12 apóstolos foram os únicos a falar em línguas no dia do Pentecostes. Essa é uma outra linha de pensamento. Qual que é a refutação? Em Atos 2 e 1 é dito que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, sem especificar quem era ou quantos estavam lá. O mais provável antecedente ao, entre aspas, eles, fecha aspas, seria o mesmo grupo mencionado em Atos 1 e 13 e verso 14. Abre aspas, assim como o Pai concedeu a dádiva do seu único Filho Jesus ao mundo, e assim como Jesus concede o dom do Espírito Santo, a promessa do Pai sobre o crente, assim também, por sua vez, o Espírito Santo tem dons para conceder aos que o recebem. Basta alguém crer, receber Deus, a pessoa de Jesus Cristo, receber o Espírito Santo, que Deus vai ter toda a forma de trabalhar no coração desta pessoa para desenvolver os dons ministeriais. Continuando, além disso, quando eles falam em línguas, aquela voz se fez ouvir, entre aspas. Capazes mestres de teologia nos dizem que a nova se espalhou verbalmente, mas o barulho também foi verbalmente ouvido por toda parte e atraiu milhares de pessoas. Isto favorece a posição de que foi um grupo grande a falar em línguas e não somente os 12. Além do mais, nos versículos 7 a 12, vemos pelo menos 15 línguas ou dialetos diferentes mencionados como tendo sido falados. Ou havia mais de 12, ou alguns deles falavam mais de uma língua. Observe também que Pedro, ao explicar o que estes homens, no versículo 15, estavam fazendo, disse que a profecia de Joel estava sendo demonstrada, a qual descrevia o Espírito sendo derramado em toda a carne. Uma das coisas mais importantes sobre esta profecia era que o Espírito seria derramado sobre os jovens e velhos, e tanto em homens como em mulheres. Sabemos que havia mais de 12, tanto homens como mulheres estavam envolvidos, e eles foram todos cheios com o Espírito Santo e falaram em línguas. Capítulo 2, verso 4. Muito bem, irmãos, então a refutação é bem clara aqui, né? Nós entendemos que os apóstolos falaram em línguas, sim, os apóstolos falaram em línguas, todavia as pessoas que ali também criam naquela reunião, onde Pedro estava dirigindo aquela reunião, no início do livro de Atos dos Apóstolos, aquela reunião que estava sendo dirigida por Pedro, muitas pessoas
também falaram em línguas. E, inclusive, o falar em línguas naquela ocasião era um tipo de línguas que a pessoa entendia o dialeto, entendia a língua original de cada pessoa. E isso também foi uma ação do Espírito Santo, né? Nós também entendemos que o falar em línguas, né, o falar em línguas, que nós usamos o termo glossolalia, é falar em línguas do céu, uma língua que é uma língua diferente da língua comum, também da língua que nós entendemos. As outras unidades desse livro estará detalhando melhor para você que está vendo esse estudo, né? Existe também essa ocasião das línguas sendo faladas em outra linguagem de origem de outros povos, mas também existe a forma de falar em línguas dada pelo Espírito Santo, como línguas de fogo, línguas repartidas como de fogo, em algumas formas que é trazido na Bíblia. E essa é uma língua diferente, nós podemos dizer como uma língua do céu, uma língua celestial, né? E também é uma ação do Espírito Santo de Deus. A letra C diz assim: o ministério apostólico era único. Argumenta-se também que o ministério dos apóstolos era único e não tinha sucesso. Qual que é a refutação? Devemos esclarecer que os apóstolos tiveram, na verdade, um ministério singular quanto à inspiração divina, a fim de poderem expandir o Evangelho e entregar o Novo Testamento à Igreja. Todos os ministérios apostólicos e proféticos subsequentes não devem adicionar ou alterar a palavra infalível dos primeiros apóstolos. Ao invés, eles devem edificar sobre ela. Contudo, a Bíblia esclarece que os dons e o ministério do apóstolo e profeta deveriam continuar por toda a era da igreja. Novamente, basta-nos ler Efésios 4, 11 ao 16, o qual nos mostra que todos os 5 ministérios dados por Cristo em sua ascensão serão necessários para trazer a igreja à perfeição. Ademais, há muitos homens mencionados no Novo Testamento como apóstolos, os quais não eram dos 12 originais. Então, nós não podemos especificar esses dons, o ministério apostólico, somente para eles que eram os apóstolos da época, né? E também não podemos afirmar que existe um ministério apostólico, né? Devido a algumas talvez contradições, nós talvez não afirmamos claramente que esse ministério apostólico nos dias de hoje ele é um ministério concreto. Uma pessoa que ela é chamada um apóstolo hoje, será que realmente ela faz jus a essa nomenclatura apóstolo? Será que ela tem todas as qualificações nas demais unidades? Vai explicar sobre isso, sobre o ministério apostólico. O ministério apostólico é um ministério que ele tem talvez um tipo de crivo, alguns regramentos. Todavia, por exemplo, podemos citar Paulo. Paulo, por exemplo, ele não viu Cristo fisicamente como os demais apóstolos, mas quando ele estava indo para Damasco, ele viu Cristo em glória. E isso ele teve como uma experiência pessoal. Mas isso não quer dizer que Paulo ele deixa de ser um apóstolo. E também as demais pessoas que têm as qualidades, as qualificações de um apóstolo, porque não poderiam ser chamadas de apóstolo? Então nós não estamos aqui batendo de frente com essa tese, né? Algumas igrejas que até utilizam essa nomenclatura de chamados apóstolos até os dias de hoje, e não é a questão aqui discordar desse pensamento, mas entender que os dons espirituais que foram concedidos aos apóstolos, eles também podem ser concedidos aos dias de hoje a pessoas também comuns, como eu, como você, que são representantes da Igreja de Cristo hoje, né? As referências sobre os apóstolos, sem ser os 12, nós temos aqui, por exemplo, Matias, né, em Atos 1, 26, nós temos Barnabé, Atos 13, verso 1 ao 3, Atos 14, verso 4, Gálatas 29, 1 Coríntios 9, versos 5 e 6,
O Barnabé está sendo citado aqui como apóstolo nessas passagens da Bíblia. Apolo, por exemplo, em 1 Coríntios 4, versos 6 ao 9 e capítulo 3, verso 5. Né? Júnias, né? Romanos 16 e verso 7. Andrônico, Romanos 16 e verso 7. Tiago, em Gálatas 1,19 e também 27 a 29. Tiago, verso 1 e 11. Silas, 1 Tessalonicenses 1 e 1 e 1 Tessalonicenses também 2 e 6, Timóteo em 1 Tessalonicenses 1 e 1 e também 2 e 6, Tito, 2 Coríntios 8 e 23, Epafrodito em Filipenses 2 e versos 25 e Paulo, Gálatas 1 e 1 e 2 e 8. Então nós temos referências de que é chamado o termo apóstolo a essas pessoas. E não somente os 12 apóstolos. Esses também são chamados de apóstolos nessas passagens bíblicas. Se você quiser, confere na sua Bíblia e verifique essas referências para que você venha ter esta informação de que outras pessoas na Bíblia Sagrada também são citadas como apóstolos. Letra D. Somente os apóstolos receberam o batismo original. De acordo com esta opinião em questão, ensina-se que somente os apóstolos receberam o batismo do Espírito original. Os outros somente recebiam o Espírito e os dons sobrenaturais se os apóstolos impuserem as mãos sobre eles pessoalmente e que, ainda assim, os dons somente operavam naqueles em quem eles impuseram as mãos e não podiam ser retransmitidos a terceiros. Esta é uma outra corrente, né, de informação, uma outra corrente teológica que também nós não concordamos. A refutação diz o seguinte: a Bíblia mostra que outros, além dos 12, receberam de fato um batismo direto, imediato do Espírito, em Atos 10, 44 e 48, e que outros receberam o batismo no Espírito, sem que os 12 apóstolos originais tivessem imposto as mãos sobre eles. Referência a Atos 9, verso 17, Atos 19, verso 6. Muitos outros cristãos tiveram, na verdade, dons sobrenaturais. 1 Coríntios 12, 7, 1 Coríntios 14, 12, 26 e 31. Paulo ensinava que todo crente deveria ter manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Observe também que Timóteo recebeu dons pela imposição de mãos de Paulo, 2 Timóteo 1 e 6 e 1 Timóteo 4, 14. Veja as declarações de Paulo com relação ao seu chamado em Gálatas, Gálatas 1, versos 15 ao 17. Então nós vemos aqui que realmente esses dons espirituais, eles se multiplicam, não somente limitando a imposição de mão dos apóstolos na vida de qualquer pessoa que estava ali para receber o dom espiritual, os dons espirituais, mas aquelas mesmas pessoas que receberam os dons espirituais continuavam a pregar. Nós acreditamos que pela fé, a pessoa que acredita na pessoa de Jesus Cristo, que ela se converte dos maus caminhos, que ela aceita o Espírito Santo, pela bondade de Deus e pela bondade do Espírito Santo, essa pessoa pode receber os dons espirituais e pode utilizá-los. Então, até o dia de hoje ainda nós acreditamos nessa possibilidade dessa pessoa ser usada, nessa afirmação, melhor dizendo, dessa pessoa ser usada com esses dons espirituais. 5.1.4 Os dons são apenas sobrenaturais. David Lim, pastor da Assembleia de Deus da Graça, em Singapura, ao comentar sobre os dons espirituais na obra teológica sistemática, edita por Stanley Orton, apresentou as incoerências dessa teoria. Na visão de Lim, essa escola nega o envolvimento humano, afirmando que o espírito ignora a mente do homem. Essa corrente ainda afirma que a carne é iníqua, capaz apenas de distorcer as coisas espirituais. Abre aspas. Alguns declaram que o batismo no Espírito Santo e os dons do Espírito não são para os dias odiernos, mas não compreendem que estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo e que assim estaremos até que Jesus volte. Ralph, fecha aspas, Ralph Maroney. Então, nós entendemos aqui que os dons sobrenaturais, ou melhor,
aqueles dons que são sobrenaturais, eles são ainda utilizados nos dias de hoje. Então essa teoria que fala que os dons sobrenaturais ela é algo que vem somente do espírito e não é colocado na mente humana, é uma outra vertente que também não concordamos. Deus deseja usar quem para realizar as suas obras através dos dons espirituais? A pessoa humana, o ser humano. Porque nós não temos, por exemplo, os anjos, nós não temos aqui, por exemplo, a pessoa de Jesus Cristo em carne, como ele teve a sua oportunidade, por isso que também ele deixou o Consolador para estar comunicando conosco, a igreja, para desenvolver a este ministério. Até mesmo porque nós entendemos que o inimigo das nossas almas, com as suas palavras ardis, ele também tem inteligência suficiente para enganar até mesmo os escolhidos, segundo a própria palavra de Deus. Então nós entendemos que as pessoas, os seres humanos, não por capacidade humana, natural, mas provinda do Espírito Santo, provinda do alto, essa pessoa pode ser usada por Deus para desenvolver esses dons espirituais e exercer a continuação do ministério de Cristo, dos apóstolos, e hoje atualmente consideramos o ministério da Igreja de Cristo aqui na face da terra. A refutação. De acordo com David Lean, o perigo dessa teoria é que poucos terão coragem de exercer os dons. A maioria se sentirá indigna e considerará os dons místicos ou além da sua compreensão. Terão medo de cometer um engano, mas ter dom não é comprovação de santidade ou de conquistas espirituais. Pode-se dizer que algumas pessoas utilizam os dons espirituais de uma forma errada, ou pode ser que uma pessoa acredita ter o dom, um dos dons espirituais do Espírito Santo, e às vezes não tem, às vezes está usando de uma forma equivocada e trazendo informações que são informações que não são revelações da parte de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado nessa seara, porque muitas pessoas querem ser usadas por Deus, mas nem todas que procuram exercer esses dons espirituais utilizam talvez a verdade da palavra de Deus. Isso nós temos que tomar muito cuidado. É algo muito delicado, porque os dons espirituais é algo concedido por Deus, pela pessoa do Espírito Santo. Eu novamente toco aqui naquela passagem em que Paulo está conversando com a igreja de Coríntios, e que não faltavam os dons espirituais à igreja de Coríntios. Todavia eles estavam usando os dons espirituais de uma forma errada. Eles estavam dando lado à vontade da carne e não estavam exercendo aquilo que verdadeiramente provinha de Deus, e que fazia confusão na mente humana, que fazia confusão com as pessoas ali em Coríntios. Então nos dias de hoje não é diferente. Por isso que muitas pessoas são temerosas em usar os dons espirituais da parte de Deus. Mas você, meu irmão, minha irmã, que tem um dos dons espirituais, ou mais de um desses dons espirituais, não deixe que a timidez venha tomar conta do seu coração, mas deixe que Deus venha te usar. Busque em oração, converse com Deus, para que você possa ser usado por Deus aqui como representante de Cristo, representante vamos dizer também até o ministério apostólico, representantes do Espírito Santo, para desenvolver os dons ministeriais na sua vida e na vida de outras pessoas aqui na Terra. Para a posição que explica satisfatoriamente o elemento humano e o divino na manifestação dos dons espirituais é a encarnacional. Segundo a Bíblia, os dons são encarnacionais, isto é, Deus opera por intermédio dos seres humanos. Os crentes submetem a Deus sua mente, coração, alma e forças. Consciente e deliberadamente entregam tudo a Ele. O Espírito então capacita-os de modo sobrenatural a ministrar acima das suas capacidades humanas e ao mesmo tempo a expressar
cada dom através de sua experiência de vida, caráter, personalidade e vocabulário. Os dons manifestos precisam ser avaliados. Isso não diminui em nada sua eficácia. Pelo contrário, dá à congregação a oportunidade de testar pela Bíblia sua veracidade e valor para a edificação. O que muitas vezes vai faltar nessa gerada dúvida a respeito dos dons espirituais é a falta de leitura da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a própria profecia. Quando alguém, por exemplo, utiliza o dom de profecia e vem trazer a uma profecia para os irmãos, para alguém, talvez essa pessoa ela pode não pegar as verdades da Bíblia acerca daquilo que ela está falando para alguém. E aí nós consideramos como essa profecia como uma falsa profecia, né? Utilizamos até o termo hoje, né? Um linguajar que foi criado, né? Uma profetada, mas na verdade ela não está trazendo uma verdade bíblica, uma verdade de Deus, porque se nós entendemos, por exemplo, o dom de profecia, que o dom de profecia é um alarme, algo para ser falado a um coletivo de pessoas, vamos citar esse exemplo, essa informação que esse profeta está trazendo tem que ser uma informação concernente de acordo com a Bíblia Sagrada, aquilo que Deus já relatou desde Antigo e desde Novo Testamento, né? Porque Deus ele fala acerca das leis, ele fala acerca daquilo que as pessoas devem fazer em obediência à palavra de Deus, e o profeta, na verdade, muitas vezes está relembrando aquilo que Deus está trazendo na Bíblia Sagrada, e não talvez trazendo um fato novo, ele apenas está replicando aquilo que Deus já havia advertido o seu povo desde o Antigo Testamento. Olha só que coisa interessante nós vemos e podemos observar no dom de profecia, um dos dons do Espírito Santo. Então, muitas vezes a pessoa, por uma falta de leitura da Bíblia, ela distorce os conceitos, ela distorce muitas vezes as coisas que provêm da parte de Deus e desqualifica a pessoa, o ser humano, não podendo ter ele capacidade de poder ser usado por Deus. Sim, nós, os seres humanos, somos capazes. Inclusive, nós vemos lá no livro de Gênesis, né? Isso já é uma outra parte da teologia, que o homem ele é feito como imagem e semelhança de Deus, né? Isso você vê em uma outra parte da teologia, não é essa agora, mas nós lembramos disso agora, que o homem ele é imagem e semelhança de Deus. Se ele é imagem e semelhança de Deus, nós temos Deus, algo de Deus dentro de nós. Vamos continuar aqui, tópico 5.1.5. O amor é maior do que todos os dons espirituais. Conforme esse ramo da teoria cessacionista, os dons espirituais são substituídos pelo maior de todos os dons, o amor. E este último é o único ainda a continuar em operação. Os adeptos dessa corrente baseiam-se em 1 Coríntios 12, 31 e 1 Coríntios 13, verso 2. Abre aspas. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Fecha aspas. De acordo com um desdobramento dessa mesma corrente, Paulo aqui divorcia os dons do amor. E ele diz que se alguém tem amor, não necessita dos dons, porque eles são para o estágio da infância, entre aspas. O amor, que é maior, sobrepuja os dons e os faz supérfluos. Muito bem. Aqui nós entendemos que os dons espirituais eles devem ser respeitados, assim como assim como o amor também aqui, ele deve ser respeitado. Paulo fala acerca do amor. Por mais que a pessoa ela desenvolva os dons espirituais
todos os dons ou muitos dons, uma pessoa, um grupo de irmãos, a igreja, ela tenha todos os dons espirituais, citando novamente, por exemplo, a igreja de Corinto, que ela não tinha necessidade de dom, tinha todos os dons espirituais. Paulo teve um diálogo com a igreja de Corinto em relação a isso. Todavia, os dons espirituais, ele não são dons assim que se limita somente no amor. Existem os dons espirituais, existe o amor. Você, por exemplo, pode exortar, consolar, você pode admoestar, né? Você pode confortar alguém, né? Você tem amor para fazer isso? Sim, você tem amor quando você exorta, quando você consola, quando você conforta. Não estamos falando da ausência do amor. Existe o amor na utilização dos dons espirituais. Deve existir. Todavia, existem também os dons espirituais. Então, nós não podemos falar que eles deixam de existir simplesmente pelo fato da pessoa amar, ou se resume somente o amor. Não, existe o amor, mas existe também a complementação dos dons espirituais com este amor na utilização destes dons. A refutação, o versículo 14, verso 11, no mesmo livro, nos dá a verdadeira mensagem de Paulo. Abre aspas, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Fecha aspas. São os dons combinados com o amor que constituem o caminho mais excelente. Ele diz que os dons sem o amor são como metal a soar ou como sino a tinir. Mas isso não quer dizer que os dons sejam maus, como também não podemos dizer ser o dinheiro mau, simplesmente porque alguns o usam erroneamente. Somente poderemos expressar a natureza divina quando tivermos tanto o amor de Deus como as manifestações miraculosas. O ideal não é um deles ser o outro, mas ambos em um equilíbrio apropriado. 1 Coríntios 12, 13 e 14 nos dão um princípio muito importante quando estudados como uma unidade. O capítulo 12 descreve os dons, o capítulo 13 dá ênfase ao amor e o 14 enfatiza a combinação de ambos em seu funcionamento prático. Abre aspas, os dons espirituais são para os dias de hoje e a única razão de eles serem escassos é que os cristãos se tornaram pagãos novamente, tendo somente uma formalidade morta, fecha aspas. João Wesley, ou John Wesley. Então, nós vamos já encerrando aqui este livro. Nessa refutação aqui está muito bem claro também que está explicando acerca dos dons espirituais que ainda permanecem no dia de hoje. Então, aqui confirma nessa versão, e também nós acreditamos, né, que existem os dons espirituais e ele é combinado com o amor, né? Os dons espirituais eles são combinados com o amor. Agora, a pessoa pode usar um dom espiritual sem o amor? Sim, ela pode. Ela pode utilizar sem o amor. Todavia, isso não é o que a Bíblia defende. A Bíblia vai defender que você precisa ter o amor para fazer, por exemplo, o dom de profecia, para exercer o dom de profecia. Você precisa do amor para exercer o dom de milagres. Você precisa amar para exercer o dom de cura. Você precisa amar para exercer o dom de ministérios. Os dons ministeriais, como pastores e mestres, você precisa ter amor. Então, sem o amor, fica incompleto os dons. Novamente nós falamos, não precisamos ficar com ausência de amor para exercer os dons espirituais. Ou também os dons espirituais, eles não deixam de existir. Então, continua tendo os dons espirituais e também existe o amor. Então, vamos terminar aqui esse vídeo. Esse é o quarto vídeo desta unidade 1, dons espirituais. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.